E aqui nós temos que acordar para algo. Um dia nós estávamos num culto, um mover do Espírito poderoso, tremendo. Eu vi um senhor de idade, cabelo branco no canto chorando, mas chorava que nem criança. Eu tentando entender o que é que Deus estava fazendo com ele, curioso. Eu cheguei perto dele, quando eu cheguei ele me chamou. Ele olhou para mim e falou: você tinha que ter conhecido o movimento de renovação espiritual da década de 70. E chorava. Eu falei: não, ele não está fazendo isso. Ele estava olhando tudo aquilo e dizendo: avivamento bom foi o nosso. Eu nasci em 72. O movimento de renovação espiritual no Brasil, do final da década de 60 e boa parte da década de 70, chacoalhou as igrejas brasileiras, denominacionais, conservadoras. Foi um derramar do Espírito sem precedentes. Não dá para negar. Mas é um ciclo que passou. Aí na década de 80 veio outro ciclo. Deus mudou a adoração da igreja brasileira, foi na década de 80. Não foi a partir de 90 ou 2000, como alguns acham. E não estou falando da himnologia, não estou falando de liturgia. Gente, a gente não tinha instrumento de som bom, a gente não tinha músico bom como hoje. E até as músicas que a gente cantava era brega pra caramba. Não, vamos falar a verdade, poxa. Mas quando a gente começava a adorar, tinha uma glória que parece que dava para pegar com a mão. Hoje a gente está com som bom, músico bom, música boa. E a pergunta às vezes é: cadê aquela glória? Eu lembro de reuniões onde nós, as crianças, ninguém dava um pio, ninguém se mexia, ninguém levantava, ninguém corria. E não tinha que pai ameaçar ou mandar. O temor de Deus caía sobre a gente. E a gente ficava apavorado de perceber que havia uma presença inexplicável naquele ambiente. Essa foi a fase que eu comecei a desfrutar, a de 80. Aí veio a década de 90. O mover de Deus varreu a nação brasileira. Sinais, prodígios, milagres. Nesse mover eu nadei de braçada. Esse eu já estava crescidinho, já tinha respondido ao ministério. Eu brinco que você não fazia esforço, você dava um espirro pregando, alguém já era batizado do Espírito Santo. Era um negócio impressionante. Mas eu não sei por que os moveres são cíclicos. Aquele mover de sinais e milagres e prodígios no início da década de 2000 começou a ganhar uma outra guinada, quando a igreja, por sua vez, começou a crescer como nunca antes. Eu não sei te explicar porque os moveres são ciclos, mas deixa eu te dizer uma coisa: não é porque um ciclo encerrou que o Deus de todos os moveres não vai começar algo novo. E tem muita gente que gosta de chorar o que passou e não tem a percepção de que Deus tem algo maior para fazer. Isso tem sido um dos grandes fatores limitadores. Eu quero ser honesto com vocês. Vocês têm enfrentado uma história de muitas lágrimas nos últimos anos. Mas antes disso, houve muito mover de Deus nessa casa. E tem gente que está só com saudade do que passou. Eu vim para te dizer que o melhor ainda está por vir. Que o melhor ainda está para acontecer. Que o Deus de todos os moveres não foi embora. Que o Deus de Elias continua conosco. E sabe, o que leva Eliseu a viver o dobro do que Elias viveu? Não é só porque esse cara foi ungido para isso. É porque o coração dele dizia: eu não aceito viver nada menor. Eu não aceito viver nada inferior. Eu não me conformo com nada menor do que aquilo que Deus prometeu. E eu quero te encorajar, seja na sua vida pessoal, seja naquilo que diz respeito à igreja, não aceite nada menos do que aquilo que Deus tem prometido. Em terceiro e último lugar, para terminar, porque eu esqueci que eu ia fazer depressa. Deixe o bom para entrar no melhor. Inconformado não é só alguém que quer sair do ruim para o bom. É gente que depois que entrou no bom diz: eu me recuso a estacionar no bom, se Deus tem algo melhor. A mentalidade correta não deveria deixar ninguém conformar no ruim, mas também não pode deixar a gente estacionar no bom e dizer: aqui está tranquilo.